Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra. Coisa legal, né? Você lê e descobre que por trás da letra tem um monte de coisa que parecia fantasma, mas que de repente isso vem para tirar o medo, para ajudar a gente a entender as coisas. Estamos lendo e comentando o livro Entre a Terra e o Céu, de autoria espiritual do Espírito André Luiz e, obviamente, através da maravilhosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier, aí você vê a capa do livro. Estamos hoje já meio quase que passamos da metade, estamos vendo a história já ficar cada vez mais intensa. Hoje é o capítulo 27. Vamos acompanhá-lo? Pega o seu livro, pega uma caneta, um lápis, vai anotando as palavras diferentes, vai anotando o que você não sabia, para você não se perder. O título do capítulo é Preparando a Volta. André Luiz está contando. Passaram 4 semanas muito rápidas quando fomos realmente procurados por Odila no Templo do Socorro para um entendimento particular. Clarencio, Hilário e eu a recebemos quase sem surpresa. Você viu que naquele capítulo anterior o ministro não explicou para a mãe o porquê que o filho estava com aquele problema, o que ele tinha que fazer. Ele deixou que ela cuidasse do menino e que ela mesma fosse buscar uma solução. E é o que ela está fazendo. André Luiz vai dizer, olha, a Odila vinha algo triste, preocupada. Com respeitosa delicadeza, ela nos contou a experiência inquietante que atravessava. Ela diz no texto, e você pode acompanhar, Júlio prosseguia apresentando na fenda glótica, na garganta próximo das cordas vocais, a mesma ferida. Ela havia se instalado com o menino em um aposento adequado na escola das mães e ao seu filhinho dispensava todo o cuidado suscetível para reerguer as energias do garoto. Entretanto, a luta continuava. Recursos medicamentosos, passes magnéticos não faltavam. Contudo, não surtiam efeito. Ela, como mãe, daria tudo para vê-lo forte e feliz. Esperava a descoberta de algum milagre capaz de atender o seu anseio de mãe. No entanto, visitara, na companhia de Blandina, outros setores de assistência à infância torturada. Ela havia visto inúmeras crianças infelizes, portadoras de problemas talvez mais dolorosos que aqueles do seu filhinho bem-amado. Quando ela viu isso, ela disse, eu me apavorei. Jamais havia pensado na existência de tantas doenças depois da morte. Tentara obter os bons ofícios, a boa ajuda de vários amigos, a fim de se esclarecer de maneira conveniente. E todos, sem exceção, uma a uma das suas amizades, repetiam sempre que aqueles compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, veja só a expressão, aqueles compromissos morais adquiridos com consciência na carne, somente na carne deveriam ser resolvidos. E que por isso mesmo, a reencarnação para Júlio era o único caminho a seguir. O corpo físico, fala André Luiz, que ela está dizendo para eles, funcionaria como um abafador da moléstia da alma, curando-a, sanando-a pouco a pouco. O que fizera o menino no passado para receber semelhante punição? É o relato que André está fazendo sobre o que a mãe estava contando. A pobre senhora enxugava as lágrimas que lhe caíam espontâneas. Profundo conhecedor do sofrimento humano, Clarencio falou como um sacerdote. Odila, o passado agora não é o remédio próprio. Vamos atender a este momento que passa. Temos Júlio extremamente necessitado, que está à nossa frente. E o alívio dele é o nosso objetivo mais imediato. A mãezinha, resignada, concordou num gesto silencioso. Também creio.
E ele prosseguiu: eu acredito que a reencarnação do pequeno é urgente medida, se desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação, disse Clarencio. E ela repete o que a irmã Clara também tinha dito. A irmã Clara me recomendou, viesse pedir a sua ajuda. Ajude-me, abnegado amigo. E ele, Clarencio, generoso, lhe disse: ora, somos todos irmãos e nos achamos uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum e, por esse motivo, não seria justo ele renascer no mundo ao acaso, a esmo, como uma planta selvagem, germinando à toa no mato da vida inferior. Desta forma, analisemos o quadro das tuas relações afetivas, Odila. E depois de uma ligeira pausa, acrescentou a mãe: por acaso você tem grande plantio de amizades puras na terra? Em questão de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista, tanto para entrar no reino do espírito, como para entrar no reino da carne em melhores condições. Não podemos dispensar, não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conheçam e nos amem. Aí, com algum desapontamento, Odila respondeu: sei, compreendo. Sempre ocupada com a nossa casa, com a nossa família, nunca pude, efetivamente, cultivar tantas afeições como seria de desejar. Amaro, porém, ela se lembrou do marido, o que estava na terra. E o ministro nem deixou ela terminar. E ele disse: perfeitamente. Estou certo de que Amaro continuará sendo para o menino um admirável companheiro. Porém, Odila, não podemos dispensar na realização reencarnatória a ajuda de Zulmira. Precisamos dela no trabalho de mãe. Para isso, é indispensável que você se faça mais devotada, mais amiga. Um esforço pede outro. Sem o lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. Os olhos de Odila, então, faiscaram de esperança. Eu farei tudo para ajudá-la, auxiliando a mim mesma, disse ela comovida. Entendo mesmo, nesse imperativo de fraternidade, a doce determinação do Senhor, constrangendo-me a operosa boa vontade para com ela. Realmente, disse sorrindo, reparo quão sublime é a infinita bondade do céu. A princípio, lutei contra Zulmira, desejando ser amada do meu esposo, sem dividir nada com ela. Agora, devo lutar em favor de nossa irmã, por amor a meu filho. Muito erramos disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimo-nos e acertamos o passo quando o procuramos. E o ministro lhe disse: sem dúvida, minha filha, as tuas conclusões são luminoso ensinamento. Falou ele bem-humorado. Em tudo, vemos a eterna sabedoria. E ela então pergunta a ele: eu devo fazer alguma coisa específica? Devo buscar alguma regra que eu tenha que obedecer agora para poder ajudar? E o ministro lhe responde: eu acredito que as tuas visitas carinhosas ao antigo lar, solidificando a sua harmonia, são providências básicas, importantes para que Júlio encontre um clima de confiança. Eu admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerando-lhe a posição de doente, para quem a reencarnação é naturalmente algo que apresenta obstáculos justos. Não é fácil. E assim esta conversa, esse entendimento se alongou por mais tempo, entre os conselhos paternais do ministro e a sincera humildade da visitante. Quando Odila se despediu,
desfechamos sobre o instrutor algumas perguntas que nos fustigavam, que nos torturavam a cabeça. A reencarnação é uma das perguntas. Reencarnação como lei exigia a participação da amizade para se cumprir? Os desafetos da vida influíam em nosso trabalho? No nosso futuro? Eles teriam algum peso dificultando nossa volta? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição da natureza? Não aconteceria automaticamente? Clarencio ouviu atencioso e, satisfeito com essas perguntas, respondeu: ora, a lei é sempre a lei. Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. Nossa atitude, porém, pode lhe favorecer ou pode lhe contrariar o curso natural em favor ou em prejuízo de nós mesmos. Vejam bem, o renascimento na carne funciona em condições iguais para todos. Contudo, à medida que se desenvolvem em nós o conhecimento e o amor, conseguimos cooperar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral, quando nós temos que recapitular, quando temos que recordar, temos que voltar ao mundo físico. A alma, como planta, pode ressurgir em qualquer tipo de solo, mas não seria justo abandonar sementes boas, sementes selecionadas, sementes de primeira a terrenos sem cultivo. A reencarnação, por ela mesma, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores à evolução humana, reinos inferiores são os reinos dos animais irracionais, ou os reinos anteriores. A reencarnação obedece a princípios da embriogenia, que são automáticos. Os gametas, os cromossomos, eles vão se multiplicando. Isto é um mecanismo automático, com bases no quê? Na sintonia magnética. Porém, em se tratando de criaturas com alguns passos à frente da multidão comum, que já estão melhores um pouco do que o grosso da maioria, é possível ajustar, é possível criar providências que favoreçam a execução da tarefa que tem que ser cumprida. Nesses casos, a plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea, dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho e de amor, mais ampla se faz a colaboração dos outros em nosso benefício. E então perguntam, como o caso Hilário, ministro, quando estamos desprevenidos, deixamos que a antipatia cresça em nossa volta. E o ministro respondeu: toda antipatia conservada é perda de tempo. Em muitas ocasiões, acrescida, aumentada de lamentáveis compromissos. O espinheiro da aversão, da repulsa, exige longos trabalhos de reajuste, de conserto. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos, perdendo o contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. A palavra de Clarencio nos impunha graves reflexões e talvez, por isso, a quietação, o silêncio, a serenidade baixou sobre nós. Soubemos mais tarde que a mãe de Evelina, Odila, passou a dispensar envolvente carinho a Amaro, ferroviário, e a sua companheira doente, que, à custa de muito esforço dela, Odila, e obviamente também da própria Zulmira, restabeleceu afinal a saúde orgânica. Preparando o retorno do filhinho, Odila se associou de coração à tarefa de restaurar nos dois a harmonia conjugal
e o contentamento de viver. Então, ao invés de ela ficar hostilizando, jogando o marido contra a segunda esposa, atacando a segunda mulher, não. Ela envolvia Amaro com carinho, envolvia Zulmira com amor, para que os dois voltassem a ter amor sincero, para terem a afetividade e a intimidade sexual de duas criaturas que se querem. Foi assim que, transcorridas algumas semanas, recebemos um convite da irmã Clara para uma visita ao Lar da Bênção, lá onde estava, o Júlio. Em uma noite próxima, Odila traria ao local a segunda esposa de Amaro, para que ela se encontrasse com o Júlio, como a derradeira preliminar, a última preparatória do trabalho reencarnatório. No momento aprazado, no momento marcado, nos achamos apostos. Blandina, Mariana, Clarencio, Hilário e eu, diz André, conversávamos animadamente em aposentos reservados na escola das mães. Cercávamos o berço branco em que o doentinho gemia de quando em quando. Assistida por irmã Clara, Odila dirigira-se ao antigo ninho doméstico, no propósito de acompanhar Zulmira, de trazer a segunda mulher de Amaro até todos nós que estávamos ali. Decorrido algum tempo de espera, as três chegaram, envolvidas em luminosa onda de paz. Enlaçada, como que abraçada, segurada com os braços das duas protetoras, de um lado a irmã Clara, do outro a Odila, Zulmira, a ex-obsediada, parecia feliz, não obstante a impressão de medo, de insegurança que lhe transparecia do olhar. Respondeu-nos as nossas saudações que fizemos com a estranheza de quase todos os encarnados que alcançam as esferas superiores da vida espiritual antes da morte física. E logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno doente. E quando ela se aproximou, ela viu quem? Ela viu Júlio. Júlio, aquele garoto que morreu afogado sob seus cuidados. E ela então exclama: será Júlio, meu Deus? E Odila, de maneira fraterna, disse: é verdadeiramente Júlio. É ele. E é para ele, Zulmira, que nós te rogamos o socorro. Nosso pequeno precisa renascer, Zulmira. Você poderia ajudá-lo, oferecendo a ele o colo de mãe? Você aceitaria ser mãe de Júlio? Aquele espírito que ela queria que morresse quando ela estava casada com Amaro logo depois da morte de Odila. Aquele menino que ela fazia votos que desaparecesse da sua vida. Agora, com a consciência pesada de ter matado aquele menino, os espíritos apresentam o garoto e perguntam: você aceita ser mãe dele? Vimos então, como diz André, vimos a interpelada em lágrimas de alegria. Inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura, e falou em voz quase sufocada pela comoção: estou pronta. Devo a Júlio cuidados que eu lhe neguei, que eu neguei a ele. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele tudo que me competia. Será meu filho, sim. Eu aconchegarei de encontro ao meu peito. Ó Senhor, me ampara. Abraçou o menino enfermo. E desde então pareceu para nós incapaz de manter qualquer sintonia conosco. Talvez, como você vê na imagem, religada de súbito às inquietantes recordações daquela consciência pesada, da fixação mental, daquele
problema que ela atravessou pareceu-nos cega e surda sob o império de inesperada introversão. O ministro, atendendo ao apelo de Clara, acercou-se dela e amparou Zulmira, recomendando: convém que nossa irmã seja devolvida ao lar terrestre. Este choque repetido terá prejuízo grave. Amanhã reconduziremos o nosso pequenino ao santuário doméstico de onde veio, confiando-o, por fim, à tarefa do recomeço. A sugestão foi obedecida. Enquanto Zulmira voltava ao templo familiar, arquivávamos, guardávamos, conservávamos nossa expectação à espera do dia seguinte. Puxa vida, que coisa linda, não? Vocês viram como é importante ter amigos e fazer amizades verdadeiras? Você viu como nós vamos precisar sempre uns dos outros? Aquela que odiava a segunda mulher, agora precisa dela, porque o seu filho amado está doente como espírito e precisa de uma nova mãe. Para que isso aconteça em melhores condições, o menino tem que ser posto junto daqueles que podem ajudá-lo. E só resta, além de amar-o, aquela que for a sua inimiga, a ladra da sua felicidade, entre aspas. E ela agora vê a mulher como sua amiga, aquela que ela precisa para ajudar o próprio filho. Que coisa linda é a lei do universo. Que a gente aprenda a fazer mais amizades, a ser mais fraterno, a ajudar as pessoas, a fim de que um dia, se nós estivermos precisando de um pouco de água, exista alguém que se compadeça, alguém agradecido, alguém que goste de nós, que tenha na sua memória a lembrança de um dia ter recebido um pedaço de pão da nossa mão, para que ele se lembre: eu também vou dar um copo d'água. Que coisa maravilhosa aprender a lei do universo. Este capítulo e os demais são emocionantes. Eles são capazes de amolecer as pedras. Pense neles. Nós vamos fazer um intervalo. E no próximo bloco vamos ver como esta construção amorosa tem seguimento. Com a vinda agora do garoto em espírito para fazer parte do processo reencarnatório. E neste caso, terá algum favor em função de seus merecimentos, não como uma reencarnação comum, como se fosse uma planta bravia, uma planta selvagem. Vai vir com Júlio sendo amparado para aquilo que ele precisa neste processo de resgate de seus erros. Mas isso nós vamos ver no próximo bloco. Eu aguardo você. Estamos de volta. E eu sei que você está com pressa, você não quer ficar esperando muito não. Nós vamos começar então agora o capítulo 28. O título dele é Retorno. Esse retorno é a volta de Júlio. Então André Luiz está comentando. Preocupados com o caso de Júlio, no dia seguinte, perguntamos do orientador sobre o planejamento, a planificação deste serviço reencarnatório. Como que se planeja isto? E Clarencio, de maneira concisa, resumida, informou: o problema é doloroso, mas é simples. Trata-se tão somente de ligeira, rápida prova necessária. Júlio, o garoto, sofrerá o aflitivo desejo de permanecer na terra. Agora que ele vai receber por empréstimo o corpo físico, que parece ser um empréstimo a longo prazo. Entretanto, suicida que foi, com 2 tentativas de autoaniquilamento, por 2 vezes deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida terrestre. Depois de estagiar por muitos anos nas regiões inferiores do nosso plano,
confiando-se inutilmente à revolta e à inércia, já passou primeiro pelo afogamento e agora vai enfrentar a intoxicação. Tudo isso é lastimável. No entanto, e mostrando significativa expressão no rosto, disse: no entanto, quem aprenderá sem a ajuda do sofrimento? Quem? Aí Hilário, pensando nessa situação, Júlio vai nascer e vai morrer de novo? Já, logo? Hilário disse: eu fico pensando no martírio dos pais. E o ministro generoso falou: meus amigos, a justiça é inalienável. Não podemos iludi-la. Com o desequilíbrio emocional de Amaro e Zulmira no passado, Júlio se lançou a escuro despenhadeiro de compromissos morais. E na atualidade, ele vai se reabilitar com a ajuda de quem? Dos dois, Zulmira e Amaro. Ontem, no passado, o casal, por esquecê-lo, por traí-lo no afeto, inclinou-o à queda. Hoje, o casal, por amá-lo, vai lhe garantir o reerguimento. A palestra extinguiu-se, talvez porque o assunto nos forçasse a uma severa meditação. Hilário e eu, refletindo na absoluta harmonia da lei, nos calamos pensativos, à espera da noite, quando integraríamos a caravana da amizade que devolveria a criança enferma ao ninho antigo. Com efeito, avizinhava-se a madrugada, quando alcançamos a residência do ferroviário, Amaro, envolvida na sombra da noite. Odila trazia nos braços o filho irrequieto, o filho agitado e gemente, enquanto o ministro, a irmã Clara, Blandina, Mariana, Hilário e eu rodeávamos os dois em silêncio. Penetramos a sala humilde, como se houvesse bebido invisível anestésico. O menino parou de gemer, ficou mudo. Junto de nós, o orientador, bastante solícito, explicou: o doentinho encontra grande alívio em contato com os fluidos domésticos. O reequilíbrio da alma no ambiente que lhe é familiar no mundo constitui base firme para o êxito da reencarnação. Não prosseguiu, contudo. Irmã Clara fez expressivo aceno e o nosso instrutor, sozinho, entrou na câmara conjugal, sem dúvida para certificar-se quanto à conveniência de confiarmos o pequenino à sua futura mãe. Depois de alguns minutos, Clarencio veio ao nosso encontro e nos convidou para entrar. O espetáculo que nós vimos era enternecedor. Zulmira, em espírito, estendeu-nos os braços fraternos. Estava bela, radiante de alegria. E quando recebeu Júlio, aproximando-o, aconchegando-o ao próprio peito, pareceu-me sublimada Madonna, aureolada por maternidade vitoriosa. Odila chorava. Clarencio ergueu os olhos para o alto e orou em voz comovedora, dizendo: Senhor, aí está a imagem do projeto Imagem ilustrando. Abençoa-nos, Senhor, de almas entrelaçadas na esperança, em teu infinito amor e no júbilo que nasce da obediência aos teus desígnios. Aqui nos achamos acompanhando um amigo que volta à recapitulação. Dá-lhe forças para submeter-se resignado à cruz, que será a sua salvação. Ó Pai, sustenta-nos na grande estrada redentora, em que o obstáculo e a dor devem ser os nossos guias. Fortalece-nos o bom ânimo e a serenidade, e modera-nos o coração para que saibamos te servir em qualquer circunstância.
Sobretudo, Senhor, te rogamos, ajudes a nossa irmã, que investe sagradas aspirações femininas no apostolado maternal. Santifica-lhe os anseios, multiplica-lhe as energias, para que ela se honre contigo na divina tarefa de criar. A palavra do ministro, cheia de paternal amor, desse amor que nos atinge o espírito até a fonte oculta das lágrimas, havia nos levado à comoção. Zulmira, todavia, sensibilizou-nos ainda mais. Atraída pelo poder magnético da oração, avançou com o menino colado ao seu colo até junto de nosso orientador e ajoelhou-se diante dele. Aquela humildade ingênua lembrava-me a narração evangélica da viúva de Naim com o filho morto aos pés do Cristo. E não pude conter o pranto que me vertia do coração. Igualmente, tocado por aquele gesto espontâneo de confiança e fé, o ministro voltou-se para ela e afagou-lhe a cabeça, transfigurado. Algo de sublime devia ter acontecido na alma daquele missionário da abnegação, que me habituara a querer com extremado carinho. Um jorro luminoso de estrela descia da altura, inflamando-lhe, acendendo-lhe a fronte, e da mão estendida que acariciava a irmã ajoelhada, projetavam-se raios de luz safirina, de luz azulada. Maravilhosos instantes de expectativa correram sobre nós. Em seguida, sustentando-a nos seus braços, Clarencio reergueu-a, conduzindo-a ao leito com a criança. Zulmira, desde então, pareceu-nos integralmente concentrada no filhinho, que se abraçou a ela instintivamente à maneira de um molusco que se acomoda na própria concha. Júlio dormira tranquilamente por fim. Abraçado ao colo da mãe, parecia fundir-se nele. De outras vezes, diz André, eu havia acompanhado trabalhos preparatórios de reencarnação que exigiam ajuda, trabalho ativo de técnicos do assunto, de benfeitores da vida superior. Mas ali, o fenômeno era demasiado simples. O corpo sutil do menino como que se justapunha aos delicados tecidos do perispírito da futura mãe, afinando-se, adelgaçando-se gradativamente aos nossos olhos. Irmã Clara e as companheiras beijaram a futura mãezinha, que tentava recuperar o corpo de carne, voltar ao corpo físico, conduzindo consigo o pequeno confortado, o menino, que agora estava desfalecente. E então retiramo-nos tomados da alegria que nasce pura da obrigação bem cumprida. Odila encarregou-se da assistência a Zulmira e Clarencio prometeu seguir de perto os serviços naturais daquela gravidez que começava. Quando nos vimos a sós com ele, as indagações de novo surgiram. O ministro, com a paciência admirável de todos os dias, tomou a palavra e esclareceu. A reencarnação, no caso de Júlio, não reclama, não pede de nossa esfera cuidados especiais. É uma descida experimental ao campo da matéria densa, com interesse tão somente para ele mesmo e para os familiares que o cercam. Todavia, se a existência do filho de Amaro estivesse destinada no momento a influenciar a comunidade, se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis, com responsabilidades justas nos caminhos alheios, o problema seria efetivamente outro. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para interferência nos cromossomos, garantindo-se o embrião do veículo físico de maneira adequada à missão que lhe coubesse. Veja que interessante.
Aí Hilário perguntou: e se o reencarnante, o espírito que fosse nascer, fosse um homem de grande intelectualidade? E o ministro respondeu: ele nos mereceria cautelosa atenção na estrutura cerebral, para que não lhe faltasse um instrumento à altura de seus deveres na materialização do pensamento. E se fosse um médico, perguntei eu por minha vez, um grande cirurgião, por exemplo? E o ministro respondeu: ele seria ajudado, receberia assistência aprimorada na formação do sistema nervoso, assegurando a ele pleno domínio das emoções. Olha que interessante, para cada um que viesse em missão coletiva, haveria a participação de espíritos para ajudar naquela área. E como nós não perguntássemos mais nada específico, o ministro Clarencio continuou: porém, em milhares de renascimentos na Terra, os princípios embriogênicos, aqueles que são próprios da formação da genética, funcionam automáticos todos os dias. A lei de causa e efeito se executa sem necessidade de fiscalização da nossa parte. Na reencarnação, basta o magnetismo dos pais, aliado ao forte desejo daquele que regressa ao campo das formas físicas. De retorno ao corpo físico, estamos invariavelmente animados por um propósito firme. Seja o anseio de eliminar a dor que nos atormenta, a aspiração de conquistas espirituais que nos facilitem a subida até a vida superior, ou o voto de recapitular, de refazer serviços mal feitos, ou o ideal de realizar grandes tarefas de amor entre aqueles aos quais nós nos afeiçoamos no mundo. De modo geral, a maioria das almas que reencarnam satisfazem a fome inquietante de recomeçarem. Quem não atendeu com exatidão ao trabalho que a vida lhe delegou, depressa se rende ao impositivo de repetir a experiência e voltar a ressurgir na luta física. E esta necessidade de voltar surge para ele como uma bênção salvadora. Milhões de destinos se reestruturam dessa forma, como se refaz uma grande floresta. Naturalmente, a sementeira cresce estimulada pelo magnetismo do solo. A existência corpórea germina de novo, incentivada pelo magnetismo da carne. Olha que interessante. Aí fez-se uma pausa ligeira. E nesta pausa, Hilário perguntou respeitoso: quer dizer então, ministro, que o seio maternal deste modo? E antes que ele completasse, o ministro repetiu: o seio maternal é um vaso anímico, é um vaso da alma, de elevado poder magnético. Ou, se você quiser, um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que, em toda parte, nos oferece recursos ao desenvolvimento, para a sabedoria e para o amor. Esse vaso, esse seio da mãe, o útero materno, atrai a alma desejosa, sequiosa, sedenta de renascimento, e que ele é afim, reproduzindo o corpo denso para ele, no tempo e no espaço. Como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, de acordo com os princípios que a semente guarda. Maternidade é sagrado serviço espiritual em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. A palestra prosseguia valiosa, mas o tempo nos convocava a outros trabalhos. E em razão disso, fomos constrangidos a interromper o nosso entendimento em torno daquilo que havíamos visto. Mas é interessante neste capítulo relembrar o seguinte: quando se fala da reencarnação de Júlio, o ministro explica, ele vai sofrer, mas é um trabalho simples. Este trabalho vai ser constante, vai ser alguma coisa que vai fazer ele
desejar ficar na terra, num novo corpo. E é claro que ele vai querer viver o tempo de uma vida longa para ficar com a mãe, com o pai. Porém, isso não vai acontecer. Como ele foi suicida com 2 tentativas de aniquilamento, por 2 vezes, ele deverá experimentar a frustração para valorizar com mais segurança a bênção da vida da terra. Veja só, primeiro ele já tinha morrido afogado, né? E ele ia ter que passar agora por um novo corpo que ia morrer logo. E por quê? Veja só o que o ministro explica. Ele ficou estagiando por muitos anos nas regiões inferiores, no plano invisível, porque ele se entregou à revolta e à inércia. Ele estava revoltado com o seu sofrimento. A primeira consequência já tinha acontecido. Ele já tinha morrido num corpo por causa do afogamento. E agora ele vai morrer novamente pela intoxicação. É triste isto, é verdade, mas quem é que vai aprender na terra sem precisar sofrer? Mas Hilário, pensando nos pais, disse: mas os pais vão sofrer. Ora, nada é injusto no universo. Ninguém vai sofrer sem precisar. Quem serão os pais? Amaro e Zulmira. No passado, eles eram outras pessoas e se envolveram amorosamente. E Júlio, que era o rapaz, que era o homem que gostava de Zulmira na época, vendo-se preterido, ele se lançou a esses despenhadeiros de compromissos morais. Ele foi se matar. No passado, o casal não o considerou e por causa da sua conduta, o rapaz se matou. Hoje, vão ter que recuperar aquele que haviam prejudicado. Hoje, por amar o rapaz, vão permitir que ele tenha um novo corpo e vão cuidar desse corpo. E vão sofrer pela perda agora. Quando o outro Júlio, na vida passada, se matou, nenhum dos dois deu a mínima. Agora não. Agora eles vão sentir. Aí depois o ministro começa a explicar os trabalhos da reencarnação. Que André Luiz disse: mas eu já vi reencarnação, principalmente no livro Missionários da Luz, você vai lá no capítulo 13, a reencarnação de Segismundo, você vai ver que André Luiz relata os detalhes, benfeitores da vida superior, técnicos no assunto. Mas ali, diz o espírito André Luiz, o fenômeno era muito simples. A mãe recebeu o futuro filho, abraçou e o corpo do menino se sobrepôs aos tecidos do perispírito, foi se grudando ali e a partir desse momento estava feito o processo de união. A reencarnação, neste caso, diz o ministro, não pede muita coisa. É uma descida, a reencarnação dele é uma descida experimental. Só ele e seus pais vão precisar deste processo de purificação. Ele para se ver livre da ferida e para resgatar os efeitos do suicídio. E os pais para também melhorarem-se e darem a chance de devolver ao rapaz aquilo que eles tinham tirado. Ele não tem nenhuma tarefa de influenciar os outros, de ser um exemplo para as pessoas. Porque se ele fosse detentor de méritos indiscutíveis nesse campo, com justas responsabilidades nos caminhos alheios, o problema seria feito de outra forma, a reencarnação seria conduzida de outro modo. Forças de ordem superior seriam fatalmente mobilizadas para interferir nos cromossomos, garantindo o futuro corpo, no caso, estivesse plenamente preparado para aquela missão que lhe caberia. Mas, diz o ministro, milhares de renascimentos na Terra obedecem aos processos automáticos. Eles vão funcionando automaticamente. A lei de causa e efeito executa-se sem necessidade de fiscalização. Basta o magnetismo dos pais querendo ser pai daquele espírito e a vontade do espírito querendo renascer ou precisando. Então, este é o processo natural. Seja para jogar fora a dor que nos atormenta, seja para conquistarmos espiritualmente mais coisas que nos facilitem a evolução, seja para esquecer o mal feito e reparar os danos cometidos,
seja para realizar grandes tarefas de amor a quem está conosco na Terra, são motivadores para reencarnarmos. De modo geral, este é o mecanismo. Quem não atendeu com exatidão aos trabalhos da vida, no passado, depressa se rende à necessidade de voltar e recomeçar a luta. Então você vê que coisa linda. Não há inferno. O que o demônio faria com um tridente em chamas? Nada. A vida é esta sementeira que nasce, que brota. E o corpo da mãe é como a terra que recebe a semente. A semente genital, a semente dos cromossomos depositada no seu ventre, faz com que todo aquele estágio de calor, de aquecimento, possa alimentar, e daquela semente posta na terra nasce uma árvore, da semente posta no útero nasce um corpo, para ser usado por um espírito. Lindo isso. Agora a gente vai se preparar para a próxima etapa. O capítulo que vem a seguir, no nosso próximo programa, vai dar informações importantes sobre esse processo do renascimento, sobre como significa a encarnação, diante da reencarnação, como que nós estamos observando este fenômeno. Mas isso vai ficar para o próximo programa. Eu tenho certeza que você está impressionado com os detalhes e com a beleza dessas explicações. E eu faço votos que você continue lendo, ao invés de ficar esperando que eu venha contar para você. Na próxima semana a gente vai seguir este livro e eu agradeço muito a sua participação, o seu carinho, os seus comentários, o seu joinha, sua curtida, seu compartilhamento com os seus amigos. Obrigado por tudo e este é o nosso encerramento do programa O Espírito da Letra de hoje. Um grande abraço e muita paz.